Assembleia de Deus, vem com... Cumprimento, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante do fato que a Bíblia Sagrada nos diz, em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 24, em que ele diz: dos judeus levei 40 açoites menos um. Meus queridos irmãos, em 1 e 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 24, está nos relatando que o apóstolo Paulo, lá no primeiro versículo, inicia defendendo o seu ministério, defendendo a palavra, defendendo os princípios do Evangelho de Cristo, das boas novas. Ele diz que ele é zeloso pelos irmãos, que ele tem zelado pelos irmãos, no versículo de número 2. Assim como uma noiva, ela é bem cuidada, ela se cuida, se preserva, guarda a sua virgindade para o seu esposo, assim ele está cuidando dos irmãos, como a virgem, com a pureza, com a simplicidade, com o aguardo de uma grande promessa, de um grande encontro. Paulo estava dizendo para os irmãos: mas eu temo, no versículo 3 ele diz: mas eu temo, meus irmãos, assim como a serpente lá no deserto, lá no jardim, meus irmãos, enganou a Eva com a sua astúcia. Astúcia é uma qualidade do mal, é uma dádiva do mal, em que o inimigo tenta de todas as formas ofuscar a glória de Deus, ofuscar as promessas de Deus sobre a vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança. Ei, Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida, para a minha vida, só que precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar na direção do Espírito Santo, para que as promessas de Deus se concretizem na minha vida, na sua vida, meu irmão. Precisamos confiar inteiramente nas promessas de Deus. Aí ele diz no versículo 2: temo, meus irmãos, temos, meus queridos irmãos, que a serpente, assim como a serpente enganou a Eva lá no jardim, ele também vos engane. Tirando a simplicidade do Evangelho, meus queridos irmãos, nós vemos aqui também no versículo de número 13, 14 e 15, ele alertando aos irmãos acerca do perigo dos falsos profetas, dos falsos apóstolos que surgiram naqueles tempos, dizendo para os irmãos da igreja de Corinto: o apóstolo Paulo é falso, ele não é do Espírito Santo, esse evangelho aí de regras, esse evangelho de renúncia, esse evangelho que temos que mudar de vida, é um evangelho fajuto. Ei, as pessoas tentaram ofuscar a doutrina de Cristo, tentaram degrenir a imagem do apóstolo Paulo, e Paulo estava dizendo: cuidado, meus irmãos, eu estou alertando a vocês, porque esse evangelho que eu vos prego é um evangelho não de mim mesmo, não de sabedoria humana, mas da glória de Deus, a presença de Deus. Ei, meus irmãos, esses falsos apóstolos, esses falsos profetas, ele vem como se fosse anjos, assim como também Satanás se transforma em anjo de luz. Ei, ele transforma esses homens em obreiros, eles se vestem como obreiros, ele anda como obreiro, fala como obreiro, mas a verdade, a sua mensagem é destruidora, a sua mensagem é tirar o homem da vontade de Deus, a sua mensagem é implantar as sutilezas de uma doutrina de facilidade. A sua vontade é trazer o evangelho que todo mundo pode fazer o que quiser, todo mundo pode fazer o que quer, todo mundo pode fazer o que der na telha, pois é um evangelho de facilidade. Não, o evangelho que nós pregamos, que o apóstolo Paulo defendeu aqui, está defendendo, eu também estou defendendo, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de compromisso, é um evangelho que transforma o homem, que tira o homem de uma situação precária e faz ele ser uma nova criatura. É um evangelho que confunde os sábios, é um evangelho que alcança os perdidos, o traficante, a prostituta, aquele homem que está no crime, aquele homem que está numa vida devassa. Esse evangelho alcança, transforma, liberta,
Nós vamos ser uma nova criatura, um novo pensamento de vida, uma nova forma de viver. É só o Evangelho de Cristo que faz isso na vida do homem. Então por que você desiste? Por que você está retrocedendo? Por que você está querendo dizer assim: eu não vou mais servir a Deus, eu não acredito mais nas promessas de Deus? Ei, meu irmão, em o nome de Jesus, continue servindo a Deus, continue acreditando nas promessas de Deus, continue confiando no Eterno, que Ele tem cuidado de vós, que Ele tem cuidado de nós, Ele não tem nos abandonado, Ele não nos tem deixado sozinho, Ele está conosco nessa batalha, meu irmão. É desse jeito que Deus faz. De repente, meus irmãos, eu vejo no texto, aqui no versículo 23, 24, 25, o apóstolo Paulo falando agora dos vestígios. Vestígio, meus irmãos, é a qualidade, é marcas, é características de uma chamada. E é isso que mostra que a chamada, ela traz algumas cicatrizes. E quem evidencia a chamada, que tem um preço pela chamada, sabe que tem cicatrizes emocionais. Ei, Paulo estava dizendo: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, porque ele sabia, meus irmãos, o emocional é ferido, de tantas lutas, de tantas batalhas, de tantas adversidades. Nós começamos a pensar: meu Deus, será que eu estou servindo a Deus de verdade? Cadê o meu Deus nesta hora? Cadê o meu socorro bem presente na hora da angústia? Cadê o general de guerra para me ajudar a vencer essa batalha? Ei, meu irmão, é nessa hora que Deus está trabalhando no teu psicológico, no teu psique, dizendo assim: você tem que ser forte, você não pode desistir, você não pode parar, você não pode retroceder. Ei, Deus está moldando o teu emocional para tu suportar o peso da chamada. Ei, a chamada tem um peso. Tem peso, a chamada tem peso. Não pode retroceder, não pode parar. A chamada tem um peso. E esse peso precisa ser entendido. O emocional precisa ser trabalhado. Você não pode desistir. Você não pode colocar Jesus na parede. Confia no Senhor Jesus. Confia nas promessas de Deus. Confia que Ele tem cuidado de ti, que está te moldando, meu irmão, minha irmã. Está te moldando. Jesus está te moldando, está trabalhando na tua vida. Eita, se você acredita nessa palavra, se você confia nesta palavra, começa a glorificar o Eterno aí. Começa a dizer que Ele é fiel na tua vida. Começa a dizer: eu não vou desistir. Deus está trabalhando na minha vida, no meu emocional. Eu vou acreditar e eu vou repetir: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, que me alistou para a guerra. E Ele é meu general. Se eu estou passando por essa luta, eu vou suportar. Eu vou ter equilíbrio emocional. Ei, melhor do que muitas coisas, do que dinheiro, é o equilíbrio emocional, em que nós sabemos falar na hora certa, sabemos agir na hora certa. O emocional não nos desequilibra, porque o nosso emocional está alicerçado em Cristo Jesus. Outra cicatriz que a chamada traz, a cicatriz física. Paulo diz: eu apanhei 3 vezes de açoite de vara. No versículo de número 25 ele diz isso. Eu sofri um apedrejamento. 3 vezes eu sofri naufrágio. Eu vaguei pelo abismo de uma noite e um dia. Meus irmãos, eu sofri nas prisões, eu sofri nudez, eu sofri frio, eu sofri no físico. O preço dessa chamada, eu carrego da cicatriz no meu físico, o preço dessa chamada, mas eu confio e me alegro, porque quem me chamou pagou o maior preço pela minha vida. Quem me chamou pagou um preço alto, um preço que não dinheiro, prata, diamante consegue pagar. Foi o preço do sangue de Jesus. Quem me comprou, quem me resgatou, quem me remiu. Paulo estava dizendo para os irmãos: eu carrego no meu físico essa cicatriz da minha chamada, mas eu me alegro no Senhor Jesus, porque Ele tem me chamado, tem cuidado de mim, Ele tem me resgatado das trevas, de uma eternidade sem Deus, e hoje eu posso glorificar a Deus. Então isso aqui é só cicatrizes da minha chamada, mas eu confio no meu eterno Deus, no Espírito Santo, que tem cuidado de mim, que tem cuidado de ti, que tem cuidado de todos nós. Então confia, meu irmão, no Senhor. Confia, minha irmã. Eu sei que está sofrendo, eu sei que está doendo. Essa enfermidade está te machucando. Essa enfermidade física está te oprimindo numa cama, no leito, numa cadeira ou qualquer situação. Esses remédios, eu estou olhando para os remédios e tenho assim: meu Deus, quando é que eu vou me livrar desses remédios?
Deus está trabalhando também nessa cicatriz do físico para te mostrar que Ele é Deus, Ele é Deus. Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de nós. Tu vai entender, minha irmã, meu irmão, o que Deus tem preparado para todos nós. Paulo também diz: carrego comigo as cicatrizes espirituais. Ele diz, lá no capítulo de número 12, ele diz: meus irmãos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus sabe que esse homem teve revelações, teve ouvido palavras inefáveis da parte de Deus, que não cabe a falar a homens. Então, eu não posso me gloriar, eu não posso me exaltar, porque Deus colocou em mim um mensageiro de Satanás, que ele vem e me esbofetia, para que eu não me exalte. Quando eu penso em me exaltar, ele vem e me esbofetia, me bate em mim, para eu entender que a minha dependência é na minha fraqueza. Aí diz: Senhor, eu orei 3 vezes, eu te pedi a Deus 3 vezes para que tirasse de mim esse mensageiro, esse esbofeteamento sobre mim. Aí Deus diz: a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa aonde, meu irmão? Na fraqueza. Oh, eterno Deus. Ah, meu irmão, então a glória de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Na nossa pequenez, nas nossas falhas, na nossa estrutura emocional, física e espiritual. Uma estrutura tão pequena, mas a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta. Então o motivo de você não desistir, o motivo de você não parar, o motivo de você não retroceder é a chamada e o preço que ela tem. Se Deus revelasse para Moisés, meu Deus, se Deus dissesse para Moisés: Moisés, meu filho, está aqui a chamada, e também revelasse a trajetória, Moisés não estaria preparado para enfrentar tamanha adversidade no deserto. Se Deus dissesse para Abraão: meu Deus, está aqui Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e mostrasse toda a trajetória, Abraão tinha continuado a ficar no mesmo lugar, porque as suas estruturas não cabiam tanto sofrimento. Se Deus dissesse com o apóstolo Paulo: ei, lá no caminho de Damasco, estou te vendo o projeto que eu estou te mostrando, mas eu também vou te mostrar a trajetória. Tem açoites, tem prisões, tem naufrágio, tem perseguição, tem apedrejamento, tem muitas coisas lá na trajetória. Paulo diz assim: não, deixa eu ficar aqui no sinédrio mesmo, no judaísmo. Por isso que Deus não revela a trajetória, Deus não revela a trajetória, só revela o projeto, porque esse projeto, ele vai te preparando na tua trajetória para você seguir em frente na tua chamada e cumprir com excelência aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Então não desista, meu irmão, não desista, não pare na trajetória, continue servindo a Deus, continue adorando o nome do Senhor, que Ele é fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel. Amém, meus irmãos? A conclusão de tudo isso é que Deus tem trabalhado em nosso favor. Confia no Senhor e Ele fará o impossível acontecer. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor.